Bom dia, pessoal, belezinha? Tranquilo? Olha só, ontem nós falamos sobre a diversidade dos animais, belezinha? Hoje vamos começar a falar um pouco sobre poríferos e depois sobre quinidários. Mas antes de dar início a essa aula, eu vou fazer com vocês a autocorreção, tá? Alguns alunos não me mandaram, não sei porquê, né? Ontem, para mim, eu vou fazer junto com vocês a autocorreção. Alguns alunos se equivocaram também na hora de fazer os exercícios, né? Eu mostrei para vocês a parte de simetria ontem, né? E falando que eu tinha dois tipos de simetria. Uma simetria chamada simetria bilateral e uma simetria chamada de simetria radial. E disse que quando eu cortava um animal no meio, o organismo no meio, né, e desse para sobrepor ela, isso seria uma simetria bilateral. Eu dei exemplo da borboleta e disse que nós, seres humanos, também somos exemplos disso também. Beleza? Já na simetria radial, né, partiria aqui do raio e cortaria, né, o organismo animal em algumas partes também simétricas, né? Mais de duas partes simétricas, algumas partes simétricas, e seria, nesse caso, daria também para sobrepor uma por cima da outra, e seria radial. E depois eu disse que teria, como uma esponja, por exemplo, alguns organismos que seriam assimétricos. Beleza? Nos exercícios que eu passei para vocês, eu pedi justamente para ver isso. Pessoal, eu quero saber quais desses organismos são simétricos, que tem simetria radial, simetria bilateral, ou são assimétricos. Alguns alunos falaram que era quinidário, outros falaram que era porífero. Eu só queria saber se era bilateral ou radial, né? Deixando claro que vocês não entenderam, tá? Por isso que eu estou explicando de novo. Galerinha, simetria bilateral, ser humano, eu, por exemplo, uma linha cortando aqui, ó, né? Um lado e o outro são simétricos, né? Esse meu lado é simétrico, esse meu lado, beleza? Se fosse, aqui tem aqui uma estrela do mar, né? Algumas pontas, teria um raio e eu conseguiria cortar ele em algumas partes simétricas também. Nesse caso seria radial, que pegaria do centro, no raio, tá? E aquelas que não tem como fazer isso, os organismos que não tem como fazer isso, ou seja, cortando não fica de forma simétricas, e são chamados de assimétricos. Show? Espero que tenha entendido, que eu tenha feito compreender agora. Outra coisa também, eu falei também sobre o corpo. De o corpo ser verdadeiro, né, ou não. Tá? A gente vai falar um pouco mais, mostrando também a estrutura do poríferos, por exemplo, que é uma espécie, um animal, que não tem um corpo de tecido verdadeiro. Tá? Tecido corporal verdadeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Belezinha? Só para deixar claro. Tá? E eu fiz outras perguntas também, que eu vou até dar uma olhadinha aqui. Eu perguntei assim: explique a importância dos predadores para o meio ambiente. Tá? Eu só queria que vocês falassem, né, que a importância deles era para manter o equilíbrio no meio. Tá? E alguns alunos falaram coisas, né, inventaram coisas assim. Eu achei até maneiro a parte de inventar. Né? Eu gosto que vocês inventem, né? Mas eu queria que vocês falassem no finalzinho isso, tá? Que manteria, no caso, essa importância para manter o equilíbrio no meio, tá? Por isso que tem a importância dos predadores. Eu perguntei também da diferença entre simetria bilateral e radial, né? Isso vocês acertaram, a maioria acertou. Eu perguntei qual é o nosso tipo de simetria, né? Alguns alunos falaram bilateral corretamente, tá? Outros radial, aí eu corrigi lá, expliquei no privado como era. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês em relação a isso. Eu perguntei que filo, né, do reino animal era o nosso, tá? Aí eu queria que vocês falassem que era dos cordados, que é o nosso filo, tá? E vamos lembrar só, no filo animal nós temos 9, tá? 9. E temos o poríferos, que, como eu falei para você, é de corpo de tecido que não é verdadeiro, e do quinidário até os cordados, que nós fazemos partes, do tecido verdadeiro. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Uma breve lembrança e explicação do que a gente deu ontem. Agora eu vou chegar, no caso,
aproximar do quadro, tá? Eu estou falando sobre poríferos, tá? Eu botei poríferos e quinidades, mas a aula de hoje nós vamos nos atentar aos poríferos, tá bom? Que são esponjas. A gente vai ver como funciona, como seria a reprodução da esponja, e depois nós vamos falar sobre quinidade. Hoje nós vamos nos atentar às esponjas, belezinha? Vou deixar aqui na página onde vai ter o exercício de vocês. Belezinha. Vamos começar lá, pessoal. Poríferos. Primeira coisa, poríferos são animais invertebrados, tá? E o que seria animais invertebrados, né? Animais que não têm a vértebra, né? Nós temos a vértebra e os animais invertebrados não têm isso. Beleza. O poríferos, eles são animais aquáticos, tá? Aquáticos. De organização corporal muito simples. Pode ser encontrado tanto no mar, em água salgada, como em água doce também, rios, beleza? E o exemplo delas são as esponjas. Tranquilo? Acho que, assim, o porífero, acho que dos animais, acho que é o animal mais tranquilo de se estudar, tá? Por quê? Porque ele é um animal mais simples, menos complexo. Quando a gente começar a estudar os outros animais, do quindário para cima, a gente vai ver que vai começar a aumentar um pouco a dificuldade, mas com calma a gente chega lá e a gente vai conseguir entender, tá? A estrutura da esponja, né? São animais classificados como parazoários. Aí tá já a importância da outra aula, porque parazoário significa justamente isso, né? O corpo de tecido que não é verdadeiro, né? E possui células especializadas. Aí eu coloquei aqui algumas células, ó. Temos aqui uma célula chamada coanócitos, tá? Aí, essas células, elas têm flagelos. Nós já estudamos sobre flagelos, né? E alguns, quando a gente falou sobre flagelos, nós falamos nos flagelos justamente nos animais do reino Monera, lembra? Os flagelos, justamente, eles usam para poder se locomover, tá? Só que esse flagelo aqui, aqui no livro, para mostrar para vocês, tá nessa parte aqui, galerinha, olha só. O flagelo é justamente essa partezinha aqui, ó, tá? Nesse caso, ele fica no interior do átrio, tá? Esse aqui é o meu átrio, esse aqui é o átrio da esponja, tá bom? Esse daqui é o ósculo da esponja, correspondente, o ósculo significa em latim boca, tá? É como se fosse a boca, né, da esponja. O átrio, a parte interna dela, tá? Então, o flagelo está ali se movimentando, ali dentro, na parte interna da esponja ali, tá? E fazendo com que, como se estivesse selecionando ali os alimentos, tá? Já que a esponja, ela se alimenta a seleção do alimento através desses flagelos aí, tá? Lá no átrio, beleza? Nós temos uma célula aqui, galera, essa célula aqui é maneira, porque o amebócitos, ela é parecida com a célula tronco do ser humano, né? Nós temos a célula tronco que consegue, célula tronco que consegue diferenciar em outro tipo de célula, tá? E essa célula aqui, a amebócitos, ela também consegue fazer isso. É uma célula que consegue se transformar em outras células, ou seja, ela consegue pegar características de outras células. Por exemplo, esse daqui, já que essa célula aqui é uma célula que tem flagelos, tá? Se precisasse, né, de outra célula com flagelo para poder substituir essa, os amebócitos conseguiriam, são capazes de dar origem a isso, tá bom? Então, amebócitos são células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula da esponja. Isso já seria fantástico, na verdade, né, para uma célula. Isso já é fantástico, né? Mas ela vai além ainda. Ela participa também da digestão e de distribuição de nutrientes. Olha só que célula maneira, né? Uma das células principais dentro da estrutura da esponja é o amebócito, porque além de conseguir dar origem a qualquer tipo de célula, ela ainda faz parte da digestão, né? E da distribuição do nutriente para a esponja. Então, uma célula muito importante e uma célula que, se eu fosse perguntar sobre qualquer uma dessas células, com certeza focaria no amebócitos, tá? Tem aqui também os clioroblastos. Vou chegar perto para vocês verem aqui, ó.
células capazes de formar estrutura denominadas espículas, as quais são responsáveis pela sustentação interna do corpo das esponjas e fabrica espongina. Galera, essa espongina aqui são proteínas, são fibras proteicas, tá? Como se fossem redes dentro da esponja. Então, essa célula aqui, ela é especializada em fabricar espongina, que são essas fibras proteicas dentro da esponja, tá? E eu tenho aqui os porócitos, células que formam poros, por onde entra a água em direção ao átrio. Lembra? Eu falei aqui, eu tenho, vamos supor que o meu corpo aqui seja a estrutura da esponja, tá? Eu tenho aqui o ósculo, que seria correspondente à minha boca, tá? E aqui por dentro da minha estrutura todinha aqui, esse barrigão grandão aqui, por dentro aqui, seria o meu átrio, tá? Então, o porócito são esses poros. Tá? A gente olhando a esponja, os poros da esponja são os porócitos onde entram a água em direção ao átrio. Vamos lembrar que a água vai entrar ali em direção ao átrio, bater nutrientes ali, né? E na parte interna nós temos o coanócitos com flagelos ali, movimentando direto ali aquela água ali e fazendo com que os amebócitos consigam também fazer essa digestão, essa distribuição de alimentos. Está vendo que eles, apesar de não ter órgãos especializados, né, por ser uma estrutura simples do porífero, da esponja, apesar de não ter órgãos especializados igual o nosso, mais complexos, ele tem um sistema de células capazes de fazer aquilo que nossas células, nossos órgãos especializados fazem, tá? De uma maneira muito eficaz, na verdade, tá? E por um finalzinho nós temos uma célula chamada pinacócitos, que são células achatadas que revestem externamente as esponjas, ou seja, dão aquela proteção à esponja. Então, nós falamos que as esponjas, os poríferos, são células com corpo, com tecido que não é verdadeiro, beleza? De estrutura bastante simples e que tem células com especializações, tá? Que correspondem ao nosso organismo. Ah, professor, corresponde ao nosso organismo. Não, nosso organismo é muito complexo, né? Só que essas células, ela consegue, na sua simplicidade, né, capturar alimentos, digerir alimentos, distribuir o alimento, revestir, proteger a esponja. Então, são células que servem para o seu propósito. Concorda comigo? Beleza até agora? Tranquilão. Quanto à reprodução, a reprodução ela se faz de duas maneiras. Assexuada, né? Vamos lembrar que a assexuada é aquele que não tem encontro de gametas, né? Vai produzir crones, tá? E sexuada. Vamos focar aqui, pessoal, na reprodução, uma reprodução muito maneira, que é a reprodução assexuada. Aí, na página de vocês, na página 204, dá um zoom aqui, eu tenho uma esponja, tá vendo? Eu tenho uma esponja e uma reprodução sexuada chamada brotamento, tá? Essa esponja aqui, ela vai originar um pequeno broto, que é aqui da minha lateralzinha, tá? Esse pequeno broto vai se desprender e vai virar outra esponja. Olha só que forma simples e eficaz de se reproduzir. Esse broto aqui, ele vai crescer, tá? E vai virar uma esponja crone da primeira, da que originou. Então, essa esponja originou essa esponja através de um broto. Muito maneiro. Não é maneiro? Muito maneiro. E também, ela pode se reproduzir por regeneração. Tá aqui. Tá vendo? Como isso acontece? Vamos supor que essa esponja aqui corte aqui um fracionamento. Ou seja, ela vai ter uma ruptura aqui e essa parte aqui vai cair, né? Lembra que eu falei que nós temos essa célula aqui, ó, amebócitos, que são especializadas e são capazes de se originar qualquer célula? Beleza. Então, aquela célula ali vai recompor essa estrutura, a estrutura que caiu, e vai fazer com que a estrutura que caiu vire uma nova esponja. Regeneração. Muito maneiro, né? Show de bola, tá? Então, galerinha, olha só. Hoje nós vamos focar, tá, nos poríferos, na esponja, na parte de reprodução
por brotamento e regeneração. Então, qual vai ser o exercício proposto para vocês hoje, galerinha? Na página 206, tá? Tem um exercício que vocês vão fazer para mim. A página 206. Então, o exercício da página 206, vou até escrever aqui, ó, 206. 206. Na página 206, vocês vão fazer esse exercício e mandar para mim, tá? E vocês vão pesquisar, além disso, deixa eu botar aqui meu porta-cara para ficar vagarinho de mim. E além disso, vocês vão pesquisar e desenhar uma esponja, tá? Na fase de reprodução. E como eu quero que vocês desenhem uma esponja na fase de reprodução, brotamento, por brotamento, tá? Logo depois vocês vão fazer outra fase de reprodução, desenhar uma esponja na fase de reprodução por regeneração. E no finalzinho vocês vão pesquisar e desenhar para mim uma esponja e mostrando as fases de reprodução sexuada, belezinha? Isso fique como investigue para vocês, tá? Então, capítulo 200 na página 206, o exercício, pouquinha coisa, por isso eu botei mais tarefa para vocês, né? Vão desenhar para mim uma esponja, tá? Vamos lembrar que esponja é conífero, tá, pessoal? Uma esponja, né? Uma reprodução assexuada por brotamento, reprodução assexuada por regeneração, e depois no investigue para mim, vocês vão pesquisar para mim e desenhar também uma esponja, mas na fase sexuada. Tranquilo? Belezinha? Qualquer dúvida, pessoal, só mandar para mim no privado que eu estou aqui para poder esclarecer, tá? Fique com Deus, uma boa aula. Se não entendeu qualquer coisa, manda para mim que eu respondo. Um abraço e um beijo no coração. Tchau.